Essa pauta é anistia do Alexandre de Moraes, o mundo precisa pautar. Precisamos pautar aqui o Hugo Mota, o projeto da anistia, a PEC 333, que é o fim do foro privilegiado, que já foi votado no Senado, é só a gente votar aqui, está pronta para o plenário. E também o abuso de autoridade, a CPI, mas os principais, os três que foram falados por todos os líderes, tá? Impeachment de Alexandre de Moraes, anistia e fim do foro privilegiado. A Vaza Jato, eles fizeram esse tipo de cobrança na Vaza Jato? Porque aquelas mensagens foram apresentadas a bel prazer, nunca foram periciadas e foram jogadas, né, à medida do gosto de cada um. Então, naquela época, ninguém falava nada. Pois é. Eu achei lamentável a matéria do Poder 360. O título é fraquíssimo. O título da CNN é muito mais forte. É o único que trouxe alguma coisa, quando trouxe foi dessa maneira. Pois é. A CNN deu banho no Poder 360. Não era o que a gente gostaria, né, que fosse. Nós queríamos que a coisa fosse ainda mais clara. Mas se você comparar a matéria do Poder 360, o tom que foi escrito com os da CNN, parece que você não acredita. Você não acredita. Então, mostrem esses links da CNN. A gente vai mostrar aqui daqui a pouco. Acho que vale a pena a gente mostrar, porque realmente o tom da CNN me surpreendeu, tá? Óbvio, tá longe do ideal, mas é muito mais do que o que a gente vê normalmente. E a gente começa então a Conversa Timeline, já com 23 mil visualizações simultâneas em pouco mais de 10 minutos de programa, conversando com a deputada federal Bia Kicis. Primeiro, agradecer. Repórter da Timeline, virou repórter da Timeline, e a deputada estava no grupo de congressistas que estavam ali em frente ao Congresso. Hoje nós temos a volta ao trabalho do Congresso Nacional, depois do recesso. E, deputada, obrigado pela participação. Eu falava aqui dos discursos que eu consegui ouvir, do senador Flávio Bolsonaro, do senador Rogério Marinho. Então, apresentaram ali algo que tem que ser feito imediatamente: o impeachment do Alexandre de Moraes, anistia aos injustiçados do 8 de janeiro, fim do foro privilegiado e obstrução da pauta no Congresso. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho todas essas medidas. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Max. Todos que estamos aqui nos ouvindo. Pessoal, agora é isso, é obstrução total. Nós temos aí adesão de vários partidos, então não é só o PL, tem republicanos, tem progressistas, tem União Brasil, tem Podemos, tem Novo, vários partidos que estão conosco. Então eu acredito que agora a gente vai ter realmente um número consistente para a gente conseguir obstruir toda a pauta do Congresso. E outra, tanto no... Ficou no mudo. Uma pauta que precisa ser cumprida. Essa pauta é anistia do Alexandre de Moraes, o mundo precisa pautar. Precisamos pautar aqui o Hugo Mota, o projeto da anistia, a PEC 333, que é o fim do foro privilegiado, que já foi votado no Senado, é só a gente votar aqui, está pronta para o plenário. E também o abuso de autoridade, a CPI, mas os principais, os três que foram falados por todos os líderes, tá? Impeachment de Alexandre de Moraes, anistia e fim do foro privilegiado. Fala. Max primeiro, vamos lá, Max. Uma excelente notícia, Bia. Obrigado aí por nos atualizar. E você tem ouvido falar também sobre as manifestações? Como é que está aí a manifestação em Brasília? A gente viu que tinham pessoas em frente ao condomínio do Bolsonaro. Parece que a polícia estava tentando até desmobilizar. Você tem alguma novidade sobre as manifestações aí de Brasília? Hoje à noite nós faremos nova carreata. Vamos fazer todas as noites. Durante o final de semana nós podemos fazer ações maiores durante o dia também, mas todas as noites nós faremos carreatas. Nós não podemos deixar que as pessoas se acomodem com o que está acontecendo no Brasil. É insustentável. Nós não podemos deixar nem um dia. Então tem que ter muito barulho, tem que ter muita ação. A população engajada, o Congresso aqui trabalhando, a gente em obstrução total. É briga, como falou, agora é guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra com esse regime cruel, tirânico, que está matando pessoas, que está tirando a liberdade das pessoas, calando. E agora, com a Vaza Jato, com as novas matérias que saíram, a divulgação dos novos prints, está mais do que provado que o Alexandre de Moraes usou do Estado, usou do TSE para punir no Supremo inocentes. Então, gente, chega, tem uma hora que tem que dar um basta. Agora é guerra e a gente não sai mais do campo de batalha até a vitória. Deputada, o que nós estamos presenciando nesse exato momento é um verdadeiro abafa, uma operação abafa ao escândalo que foi divulgado pelo jornalista americano Michael Shellenberger, junto com David Agap, que estará conosco daqui a pouquinho aqui ao vivo na Timeline, e o Eli Vieira. Eles fizeram, então, uma matéria bombástica, trazendo mensagens absolutamente criminosas da conduta das pessoas que foram presas no 8 de janeiro.
Os parlamentares estão cientes disso. Você, eu sei, né? Você está sempre ligada. Ontem mesmo, você e o Sebastião Coelho, doutor Sebastião Coelho, foram os primeiros a dizer: chega, basta, vamos às ruas. Mas e os outros parlamentares? Não só os de direita, mas os parlamentares que não estão apoiando o PT, mas ainda ficam em cima do muro. Esse pessoal tem consciência do absurdo das matérias de ontem? Se eles não têm, eles vão ter que tomar consciência, porque nós não vamos deixá-los mais em paz. Nós vamos falar sobre isso o tempo inteiro, né? Nós vamos mostrar, hoje nós distribuímos esses prints para os jornalistas, as pessoas precisam acordar, não é possível, elas têm que entender que é com elas, não é com o outro, é com elas, é com todo mundo. É o nosso Brasil que está indo pelo esgoto. Olha só, até a Rede Globo, né? Agora já a Globo News disse que fez uma pesquisa com os acionistas e que viu que precisava vir mais para a direita, demitiu o Catanhedo, Dani Lima. É claro que isso não foi pesquisa nenhuma, isso é Magnitsky, é o risco, a ameaça do Magnitsky na cabeça deles, e a Magnitsky virar na cabeça de qualquer um que apoiar esse regime. Então, fiquem espertos, fiquem atentos, a não ser que vocês queiram ser mais uma vítima da Magnitsky. Agora é a hora da reação. Reage, Brasil! Deputada, em relação ao Senado, o que a senhora ouve dos senadores do PL, dos senadores da oposição? A gente tem aqui um número de 34 para 35, parece, senadores já dispostos a assinar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Seriam necessários 41, faltariam 6. O que a senhora tem de informação? Claro, a senhora é deputada federal, mas o que a senhora tem de informação dos senadores da oposição? Esse número é correto? 35? Estamos realmente a 6 assinaturas? Dizer, mas, assim, no momento em que for pautado, eu tenho certeza que esse número aumenta ainda mais. É aquela história, o rio corre para o mar, ninguém vai querer ficar de fora. A não ser, claro, aqueles petistas, psolistas, aquele povo que não tem jeito mesmo, que já nasceu torto e morre torto, né? Claro que cabem algumas conversões, os convertidos são bem-vindos. Mas esses são osso duro de roer, vão continuar gritando aí, rangendo, espumando ódio. Mas eu tenho certeza que os demais vão acordar e na hora que esse impeachment estiver em pauta, eles virão para o lado da razão, para o lado da lei e da justiça, não tem a menor dúvida disso. Deputada, eu tenho um questionamento muito grande com relação às pessoas que estão minimizando um pouco os impactos da Lei Magnitsky, né? Eu tenho visto o desespero. Para mim, o Alexandre de Moraes está numa ação de desespero. Você não querer usar a PGR, você ignorar tudo que está acontecendo, enviar dedo do meio no meio de estádio. Eu vejo que ele está tomando ações desesperadas. E eu queria saber qual é a percepção dos parlamentares aí em Brasília com relação aos impactos da Lei Magnitsky, porque ontem nós estivemos aqui com o advogado da Rumble e Trump Media Group, que falou conosco dizendo que bancos franceses tiveram que pagar bilhões de dólares, quase 9 bilhões de dólares de multa por não cumprirem a Lei Magnitsky. E eu tenho certeza que o Brasil não é, como a Venezuela, um país pequeno, os impactos são altos. E eu queria saber, os parlamentares estão cientes dos impactos da Lei Magnitsky e de outras sanções que podem sair, inclusive hoje? Alan, eu acho que é por isso que é importante a informação que vocês passam, né? Mostrar a realidade para aquelas pessoas que estão iludidas, que acham que não vai ser tão grave assim, ele não vai ter cartão de crédito, não vai usar conta, eu já ouvi gente falar assim, não tem problema, ele usa dinheiro, usa cash, pelo amor de Deus, gente, é muito grave tudo isso, né? Então eu acho que aqueles que ainda não se conscientizaram, irão se conscientizar à medida que os efeitos começarem a aparecer. Deputada, a senhora está na entrada do Congresso, certo? Nesse local, Lacombe, foi onde o PT jogou carro. Agrediu os seguranças. Foi nesse local aí. Se a senhora puder mostrar, deputada, foi nesse local aí que eles jogaram carro. E eles nunca foram chamados de terroristas. Exatamente, Alan. É o duplo padrão, é a hipocrisia total. Aqui já aconteceu de tudo, já teve invasão de índio, já teve indiongueiro que jogou flecha em policial legislativo, já aconteceu de tudo, tá? Mas a esquerda tem um passe livre. Mas eu acredito que isso agora vai acabar, porque essas pessoas se julgam acima do bem e do mal, só que elas vão começar a pagar pelos seus crimes. O jogo está virando, Alan, e a gente tem muito a agradecer a você e tantos outros que estão aí fora do Brasil e não descansam um dia, né, nessa luta pelo Brasil, pela liberdade. As pessoas, Alan, impressionante. Só uma última perguntinha do Max, rapidinho. Deputada, só deixar aqui um recado, acho que para todo o Brasil, né, da necessidade das manifestações se espalharem pelo Brasil, né? Já tem gente falando de paralisação geral, em greve geral. Exatamente, dessa vez eu nem fui a Paulista. Eu sei que lá foi sensacional, maravilhoso, mas eu entendi que é momento de eu estar aqui com os meus eleitores, com o povo de Brasília. E foi muito grande pelo Brasil inteiro, deu mais de 1 milhão de pessoas pelas ruas. E eu acho que a tendência agora é crescer cada vez mais. Então a gente precisa pulverizar, a gente precisa estar em cada esquina. Tem muito brasileiro que não tem condição de viajar para casa. Não tem condição de viajar, de pegar um avião, de pegar um ônibus para ir para algum local onde há uma manifestação
isso que tem que acontecer, Max, e que eu acredito cada vez mais vai acontecer. Aqui em Brasília já aconteceu. Domingo foi muito grande. E ontem a carreata foi muito grande. Hoje, se Deus quiser, será também. Deputada Bia Kicis, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Conversa Timeline. Até a próxima. Muito obrigada, a gente continua. E nós agradecemos também, aproveitamos já o probleminha de conexão, ela está deixando o Congresso Nacional, agradecemos também ao Evandro Araújo, que é assessor da deputada Bia Kicis, que ontem virou um repórter da Timeline, acompanhando a carreata ali, correndo, tá ele aí com o preparo físico em dia, correu, mostrou tudo pra gente, né, até a chegada ali à frente do condomínio onde mora o Jair Bolsonaro, acompanhou toda a movimentação, muitíssimo obrigado mais uma vez ao Evandro. Daqui a pouquinho com a gente o David Agape, que está nessa equipe maravilhosa, que está trazendo informações sobre o Alexandre de Moraes, todos os arbítrios, os abusos e as ilegalidades. Eu sempre cito essas 3 palavrinhas, porque o que ele faz passa pelas 3, né? Tudo o que ele cometeu de injustiça, de ilegalidade contra detidos no 8 de janeiro e também no 9 de janeiro, né? Porque teve gente que foi detida no dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao quartel-general em Brasília, e nem sequer estava na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Um absurdo completo. Muito obrigado a todos vocês. A gente está tentando analisar aqui com toda calma, e é tanta informação, informação, a gente precisa se organizar, mas o que fica claro, Max vai complementar, o Alexandre de Moraes, eu espero que vocês são muito bem informados, vocês devem ter visto a decisão dele para decretar essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. É algo que não se sustenta, a primeira medida dele, né, a primeira decisão dele impondo medidas cautelares não foi clara, ele teve que fazer uma segunda cheia de erros de português, pontuação, aquele desastre completo, mesmo assim não ficou claro, e ele decretou essa prisão domiciliar basicamente porque diz que Jair Bolsonaro participou virtualmente das manifestações. Ele cita nominalmente a manifestação em Copacabana e a manifestação em São Paulo. Em São Paulo, ele estava numa videochamada com o Nicolas Ferreira e se recusou a falar. No Rio de Janeiro, o Max vai complementar e ele segue depois, o que disse o Bolsonaro? Bom dia, Copacabana. Estamos juntos pela liberdade. O Max complementa daqui a pouco, e esse material foi usado nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro. E não havia nenhuma restrição. Vocês podem olhar a segunda decisão, tentando esclarecer a primeira, do Alexandre de Moraes. Não havia nenhuma restrição para que o Bolsonaro desse entrevista e se manifestasse. O que ele não poderia era usar as redes sociais dele, e ele não usou. Ah, mas ele pré-fabricou o conteúdo para uso. E daí? E daí, Max? Eu queria só mostrar aqui uma notícia, Lacombe, que vocês não vão acreditar, né? É impressionante. Mostra aí, produção, a notícia do Paulo Capelli, do Metrópolis, falando sobre o presidente da OAB. Ex-presidente, né? Ex-presidente da OAB defende bala na nuca eu tenho essas postagens todas Bolsonaro. aqui. Eu tenho essas postagens todas aqui. Eu vou mandar para vocês aqui. Tá aí. Rapidamente. Aí eu te pergunto, Max, quando a gente fala estamos em guerra, quando eu falo estamos em guerra, é porque um lado quer dar tiro na nuca. O outro, quando vai abrir a boca, vai falar assim, não, a gente está precisando de paz aqui. Eu não estou dizendo que a gente tem que falar e agir como eles, de jeito nenhum. Mas nós precisamos desmascarar o que eles são e fazem. Sim. É crucial nesse momento dizer o que eles são e o que eles fazem. Isso é de extrema importância, gente. Vocês ouviram ali o que a deputada Bia Kicis acabou de dizer. Eu perguntei, os parlamentares estão cientes do que está acontecendo, os impactos da Lei Magnitsky, as investigações da Seção 301, o que está por vir por parte da OTAN, o que está por vir por parte da Europa. Aqueles 5 pontos que eu levantei, acho que semana passada ainda, ou ontem mesmo, não lembro, acho que na semana passada eu levantei. Cancelamento de vistos dos ministros, Lei Magnitsky, depois nós teremos a Seção 301, fora o que virá pela OTAN, né, na Europa, e as investigações com relação ao caso de Felipe Martins, que ainda estão em andamento aqui nos Estados Unidos, ou seja, a corte ainda não decidiu com relação ao Felipe Martins. Ou seja, meus caros, há muita coisa para vir que vai desmoronar e desmontar o que esses canalhas são e fazem. Só que nós precisamos comunicar isso, porque a imprensa, ela está tratando tudo isso com desdenho. Quando não é uma omissão culposa, é uma consciente desinformação. Eu acho que não é nem desinformação, o termo melhor, porque desinformação é quando alguém do nosso lado repete o discurso do inimigo sem ter a consciência disso. Isso é o que significa desinformação. O que está acontecendo é um movimento de subversão. A Globo, quando omite o trabalho do David Agape, do Oliveira e do Michael Schellenberger, é consciente. Eles deram voz ao Glenn Greenwald quando ele falou dos documentos que ele obteve com hacker.
Falou ou não falou? A Globo falou. Para dar fim à Lava Jato. A Globo abriu a boca e comentou sobre o trabalho do Glenn Greenwald. Aí agora que o Glenn Greenwald começou o trabalho de vazamento dessas informações do STF por meio da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo sentiu-se ameaçada, assim como o Glenn Greenwald. E aí o Michael Shellenberger não quis ficar com medo e soltou essas informações, soltou todas essas informações, sobretudo as mais cruciais, e tem mais coisas ainda para sair. Aí, agora, como a narrativa mudou de favorecimento, como agora a Globo não é o dono dos cães, não é a Globo que vai ficar usando a ração para controlar os cães, não é a Globo que está usando a coleira, então agora não pode mais comentar, não pode mais falar sobre isso. E aí você tem um presidente da OAB dizendo, bala na cabeça. Ex-presidente, mas não faz diferença. Né? Ex-presidente da OAB. Então, vamos ver duas postagens do Felipe Santa Cruz. Pode ampliar. Felipe Santa Cruz escreveu nas redes sociais dele. É de cair o queixo, peço desculpas, eu vou até ler um palavrão, tá? É de cair o queixo que a extrema-direita vá às ruas defender a agenda dos Estados Unidos contra a economia brasileira, não foi nada disso, e defender o fim da independência do judiciário. Independência. Direita que usa verde e amarelo para lutar pelo fim do Brasil com a pátria soberana, como pátria soberana. Um absurdo. Cláudio Dantas foi lá e fez uma piada. Estava cheio, né? Se referindo às manifestações. E olha o que o ex-presidente da OAB respondeu. Ele não sabe nem que oxítona terminada em U não leva acento, Felipe Santa Cruz. Nem a língua portuguesa você respeita. Não, na como verdade, seu ele gosta de colocar, é que ele gosta de colocar acento no cu, entendeu? Ah. É por isso. Lembre-se, da próxima vez, também que eu acho que o Alexandre de Moraes já não vai mais cometer o erro de usar a conjunção adversativa mas, né? MAS, né? Quando tem que ser antecedida por vírgula, né? E o Felipe Santa Cruz com certeza vai entender que oxítona terminada em U também não leva acento. E mais do que isso, vai entender que ele precisa defender a atuação legítima dos advogados e as leis e não ficar desse nível. Olha essa agora. Ontem, né? Com a decretação da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Olha o nível do texto de um ex-presidente da OAB, que também tem muita culpa pelo Brasil estar na situação que está. Hoje é um dia de festa. Esse merda que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos o assombrem. Eu quero entender, os países que tinham presidentes, como a Argentina, vamos lá, Kirchner, né, Alberto Fernandes, que tiveram mais mortos que o Brasil em relação ao número de habitantes. A culpa foi deles também, pelas mortes? Só para entender? E aí ele segue. Traição aos cânones democráticos. No mundo ideal, seria pena de morte. Bala na nuca. Isto é um ex-presidente da OAB. Então nós estamos lutando contra uma tirania do STF, que tem Alexandre de Moraes na sua figura máxima, é o imperador do STF, virou imperador do Brasil. A gente tem a OAB omissa, ele não é mais presidente da OAB, mas foi por muito tempo, omissa. Né? O presidente atual da Ordem, né, Nacional também não está nem aí. A gente tem Davi Alcolumbre olhando paisagem, Hugo Mota também, e uma imprensa nojenta. Uma imprensa absolutamente nojenta. Nós já estamos com ele? Olha, eu estava comentando aqui com vocês que ontem voltamos a ter informações com um brilhante trabalho feito